Nós começamos o programa falando de um dos produtos de um dos nossos parceiros comerciais, a Cemex do Brasil. Tem um programa chamado UpGen, que tem o objetivo de levar melhoramento genético para fazendas de gado leiteiro. A Cemex realiza esse tipo de serviço em parceria com a Senat Embriões e a Bovitec. Confira. Atender do pequeno ao grande produtor de leite, democratizando o acesso a embriões e doadoras de alto potencial. Esse é o intuito do UpGen, fornecer genética confiável e eficiente, viabilizando os mais diversos propósitos dentro da pecuária leiteira. O projeto desenvolvido pelo grupo Cemex, Senat e Bovitec tem como foco a eficiência reprodutiva e a evolução genética para as propriedades brasileiras, garantindo mais nascimento de fêmeas e um ganho adicional nas vendas. E assim, é possível impulsionar o melhoramento dentro das fazendas. O projeto UpGen ele nasce na necessidade de o Senat, como uma das empresas do grupo Cemex, oferecer cada vez mais soluções para o mercado. Ele é basicamente formado por um programa onde nós vamos oferecer as melhores soluções em embriões disponibilizados para o mercado nacional e também internacional. O que a gente busca é formar grandes parcerias para que realmente nós, com a grande tecnologia que nós investimos a cada dia em produção de embrião in vitro, somado a grandes parcerias no sentido das melhores fazendas que fornecem genética para o mercado, oferecer um embrião de qualidade dentro do programa UpGen. E falando em fazendas fornecedoras de genética de qualidade, o projeto UpGen hoje soma ao GBF Global do Grupo Arauná. São 40 anos de história na pecuária leiteira e tradição na seleção das raças holandesa e girolando. Com tanta experiência, o seu Jonadan sabe que é importante que cada cantinho de um país tão grande como o Brasil tenha a oportunidade de participar. Esse é o projeto UpGen, ele atende todo o Brasil e isso é bom. Não vai ficar ninguém que queira boa genética, uma boa assistência, um bom atendimento pós-vendas, que não possa ser atendido pelo projeto UpGen GBF Global. E para participar é fácil, explica Rodrigo. O produtor ganha bons resultados e o atendimento personalizado. A nossa ideia principal no lançamento do programa é fazer um banco de embriões. De acordo com o catálogo, nós temos hoje dividido diferentes graus ou diferentes grupos de doadoras que transmitem diferentes características para que a gente possa realmente oferecer para o mercado soluções que deem a chance do produtor adquirir aquilo que realmente funciona dentro da fazenda. Esse é o principal objetivo do projeto UpGen, dividir fazendas, fornecedores de genética, como o grupo Machotal, a Fazenda Boa Fé, onde a gente tem grupos de doadoras que o produtor pode olhar e identificar qual a melhor genética que funciona para o meu rebanho, para os objetivos que eu tenho na fazenda, e ele tem acesso à compra desse embrião. Então nós estaremos, por intermédio dos nossos representantes comerciais Cemex no mercado, fazer com que esse embrião chegue à fazenda do próprio produtor. Ou seja, o programa ele é muito fácil acesso, o produtor tem acesso às informações dentro dos sites, dentro dos nossos programas, através de catálogos, ele escolhe as doadoras, faz o pedido diretamente conosco ou da rede, do grupo de pessoas, representantes que vai estar mais próximo dele ali, e ele tem facilmente esse embrião dentro do botijão dele, para que ele possa fazer com que isso seja parte da estratégia e do programa de produção da fazenda. E já que cada propriedade possui suas particularidades, o consultor da Fazenda Machotal, Davi Oliveira, o Boi, explica que com tantas opções em diferentes categorias, são necessários objetivos bem definidos para criar estratégias utilizando o programa. O nosso diferencial do projeto é que o investidor ele pode entrar no bloco de doadoras, categoria Prêmio, Profit e Show, ele escolher no grupo de doadoras as que interessam a ele, para ele fazer o embrião por encomenda ou trabalhar com os embriões que nós já temos confeccionados. Esse embrião ele é feito acasalado pela equipe técnica da Cemex, pois faz um trabalho diferenciado, tem uma genética ímpar,
e também com orientação do nosso trabalho. E assim, resultados surpreendentes se tornam possíveis, com a união de histórias de muitos anos para um propósito em comum: contribuir para a evolução cada vez mais rápida do melhoramento genético da pecuária leiteira. Um dos pontos mais importantes quando nós falamos de embrião é que hoje o embrião ele facilita e ele proporciona para o produtor rural adquirir animais geneticamente muito superiores. Um programa de embrião como o Projeto UpGen, ele vem para somar e dar uma força muito grande, não para as empresas do grupo, mas principalmente para o produtor, que, como eu falei anteriormente, quando ele tem uma estratégia traçada, quando ele tem objetivos de curto, médio e longo prazo, ele consegue aos poucos introduzir a tecnologia da transferência de embrião dentro da fazenda dele. E, consequentemente, com o nascimento desse animal geneticamente superior, ele consegue colher os frutos desse investimento, que a gente sempre fala de investimento, nas próximas gerações. Normalmente, o que nós estamos presenciando e vamos presenciar cada vez mais é um salto genético muito grande. E um dos pontos mais positivos dentro do projeto é que o Projeto UpGen uniu tecnologias que o Senat vem desenvolvendo há mais de 30 anos, juntamente com o link que a Bovitec hoje, como empresa irmã, eu digo, uma das principais referências em produção de embriões in vitro, juntamente com histórias de sucesso de fazendas que estão no mercado e trabalhando dentro do melhoramento animal, proporcionam para o mercado. O que eu espero é que o produtor rural, o produtor de leite, ele possa chegar lá na frente, depois de 2 anos, 3 anos, quando os produtos estiverem produzindo leite, fala, eu acertei, eu acreditei, eu confiei e consegui colher o resultado que eu queria. Então, e esse produto ajuda a transformar aquela fazenda, transformar a vida das pessoas. Quer saber mais sobre os grupos de doadoras do projeto? Acompanhe a programação do Grupo Cemex aqui no canal do Boi. Em breve, muito mais informações para agregar ainda mais resultados e lucratividade para o seu rebanho. As principais áreas de pastagens das regiões Sudeste e Centro-Oeste devem receber um bom volume de chuva nos próximos dias. É o que diz a previsão do tempo. Ao longo dos próximos períodos, o cenário ainda é bastante otimista para o crescimento dos pastos na maior parte do centro-sul do Brasil. Isso porque agora a umidade ainda segue mais elevada no solo, especialmente com índices de 80% até 90%, 100% aqui no norte do Mato Grosso. Nos próximos dias, então, ainda tem previsão de chuva abrangente e ainda com forte intensidade entre o Mato Grosso do Sul, Goiás, Minas Gerais até o Espírito Santo. Inclusive, em Minas Gerais, o risco ainda é para temporais devido ao elevado volume de água em apenas 5 dias. Nas demais áreas do Centro-Sul, a chuva ainda pode ocorrer, só que com menor volume. Aqui na região sul, o volume é baixo e não passa de 15 milímetros em 5 dias. No decorrer da segunda semana, essa chuva forte do Brasil Central já começa a perder intensidade e o canal de umidade que estava atuando já começa a perder configuração. Mesmo assim, na metade sul mineira ainda tem previsão para pancadas mais expressivas. Isso ocorre porque essa chuva acaba sendo influenciada pela formação de áreas de baixa pressão, que segue mantendo essas instabilidades mais fortes. Nas demais áreas do Centro-Sul, chuva mais fraca. Aqui na região Centro-Oeste, acumulados de até 50 milímetros, enquanto que na região Sul, entre o Oeste até o Sul Gaúcho, é o tempo até mais seco que vai predominar por conta da atuação de uma área de alta pressão que não permite a formação de instabilidades. No decorrer do terceiro e último período, a chuva agora se espalha por grande parte do Centro-Sul e até pelo menos o dia 6 de março tem previsão de chuva em todos os estados do Centro-Sul do Brasil, o que segue garantindo um cenário bastante otimista para o desenvolvimento das áreas de pastagens do Centro-Sul do Brasil. Com a missão de liderar em soluções inovadoras para uma pecuária sustentável. Desde 19
1964, trabalhamos diariamente buscando entender os desafios da pecuária e propor soluções com foco na produtividade e lucratividade do setor. Em 1984, estimulados pela Embrapa, caminhamos ao encontro do progresso da pecuária intensiva no Brasil. Com o início dos confinamentos no país, surgiu a necessidade de mecanização do trato e, para ajudá-los a fazer a diferença, lançamos a primeira linha de misturadora de ração total da América Latina. Iniciou-se então um ciclo contínuo de pesquisa e desenvolvimento de novas tecnologias. A confiança na marca Casale é resultado de um contínuo trabalho com dedicação e transparência, sendo nosso maior objetivo o de apoiar e entender nossos clientes, pecuaristas e técnicos do setor. Conte conosco. Casale, as melhores soluções para a pecuária. Depois da manhã, quarta-feira, está de volta o Boi em Pauta, aquela novidade comercial de 2018. Sempre uma entrevista de mercado, seguido da oferta de gado de corte filmado no norte do Mato Grosso. Veja as informações. Olá, eu estou passando aqui para convidar você que na próxima quarta-feira, dia 21, a gente tem o Boi em Pauta, 14ª edição, e o nosso entrevistado é o Dr. Roberto Torres, da Embrapa Gado de Corte de Campo Grande. E na sequência, animais filmados aqui no norte do Mato Grosso, e você é o nosso convidado. Até lá! Depois do intervalo comercial, as informações do Boi em Pauta ao vivo de Sinop. Até já. 6h31 no horário de Brasília, os preços do creme de leite, do iogurte e da manteiga tiveram alta no atacado na primeira quinzena de fevereiro. A informação é da Scott Consultoria. A alta do creme de leite ficou em média em 3,3%. A do iogurte em 2,5%. E a da manteiga, em média, de 1,7% de alta, se forem comparados esses preços com os números de janeiro deste ano. Os derivados subiram, mas as cotações do leite longa-vida acabaram a cair, ou voltaram a cair na indústria depois de apresentarem cenário firme no primeiro mês do ano. A queda foi de 1,4% na primeira quinzena de fevereiro, na comparação ao valor dos últimos 15 dias de janeiro. Em fevereiro, outros derivados também registraram queda nos preços. O leite em pó, de 0,7%, e o queijo mussarela, de 1,1%. Segundo a Scott Consultoria, o consumo interno ainda não retomou a força. Isso explica a pressão nos preços no atacado e no varejo. Ao contrário das leis de mercado, os lácteos estão em queda, mesmo diante de um cenário de produção de leite diminuindo nas principais bacias leiteiras neste momento. A expectativa é de uma maior movimentação nas próximas quinzenas no mercado atacadista, em função do abastecimento por parte dos varejistas. O mercado espera melhora no consumo após o carnaval, período em que estamos, e também uma queda mais acentuada na produção de leite em médio prazo. Araçatuba, São Paulo, recebe este mês interessados na aplicação da genômica à pecuária de corte e também à pecuária de leite. A genômica é uma técnica de avaliação e seleção do gado através de exames de DNA. Acompanhe o convite de um dos organizadores e um dos maiores especialistas em genômica aplicada à pecuária de corte, o professor José Fernando Garcia, da Unesp. Olá, hoje eu estou aqui para convidar todos vocês, pecuaristas, criadores, técnicos, para participar do 8º Workshop de Genômica Aplicada à Pecuária, que vai ocorrer aqui em Araçatuba, no Hotel Mariá,
dos dias 26 ao dia 28 de fevereiro, próximos. E esse evento vai ser a 8ª edição de um já tradicional encontro onde se discute genética, melhoramento e genômica. Esse ano o foco é a pecuária de corte bovina e a pecuária de leite. E a gente vai tentar juntos, um grupo de pessoas envolvidas nessa área, desmistificar a genômica, desmistificar a genética e fazer com que ela participe cada vez mais do dia a dia. Hoje a gente tem a nutrição, a gente tem a reprodução e a gente tem a sanidade muito bem trabalhadas nas propriedades. O que a gente precisa é entender melhor a genética e tirar dela o melhor proveito. Então eu espero contar com todos vocês aqui mais uma vez nesse já grande evento. Muito obrigado. De 26 a 28 agora de fevereiro, no Hotel Mariá, em Araçatuba, São Paulo. E quarta-feira agora está de volta o Boi em Pauta, grande novidade de 2018. Uma parceria do Canal do Boi com a Ricardo Nicolau Leilões possibilitou a instalação de um estúdio de transmissão ao vivo de Sinop, norte do Mato Grosso. Funciona assim, sempre uma entrevista de mercado com um especialista, seguida da oferta de gado de corte. Vamos até Sinop, vamos conversar com o Arnaldo, nosso amigo Arnaldo, que vai trazer as informações. Muito boa noite, Arnaldo. Que nos acompanham pelo canal do Boi nesse momento. Pois é, Zaidan, o Boi em Pauta já nasceu o ano passado sendo um sucesso e esse sucesso agora em 2018 cresceu muito com essa parceria do SBA com a Ricardo Nicolau Leilões. Nós tivemos um primeiro Boi em Pauta aí com 800 animais, o segundo Boi em Pauta de 2018 nós já tivemos 1.004 animais e para essa terceira edição no ano de 2018 nós devemos superar tranquilamente a casa dos 1.600, 1.700 animais. Nós estamos ainda no decorrer das filmagens, toda a região aqui, médio norte do estado de Mato Grosso, nós temos uma equipe no Vale do Arinos, ali em Juara, temos uma equipe em Cotriguaçu, fazendo a filmagem lá de 500 novilhas Nelore em Cotriguaçu. Nós ainda não temos imagens desses animais para mostrar, mas amanhã acredito que já teremos. A nossa equipe de Alta Floresta também, lá o Jefferson de la Flora, o Leidmar Lusato, estão nos trabalhos lá. Nós temos vários lotes filmados naquela região de Alta Floresta, Nova Monte Verde, Nova Bandeirantes também. nós temos gado aqui em Tabaporã, então toda a região, Vale do Arinos, Médio Norte, norte do estado de Mato Grosso, participando desse 14º Boi em Pauta, que com certeza vai ser um outro sucesso. O mercado muito positivo, muito firme, não muito ofertado, mas muito demandado nesse momento, né? Então as ofertas não são expressivas, são mais enxutas, mas o mercado muito demandado. Então com certeza o amigo produtor fique atento a essa oportunidade, como já disse o Zaidan, lembrou muito bem, na próxima quarta-feira, dia 21 de fevereiro, a partir das 20h30, horário de Brasília, nós iniciaremos aqui o nosso Boi em Pauta, ao vivo, direto de Sinop, a entrevista com o Dr. Roberto Torres, pesquisador da Embrapa, vai falar sobre melhoramento genético de gado de corte. O Dr. Roberto tem um trabalho aqui em Nova Mutum, aqui no Taurino Tropical, com o José Neves aqui, conhece muito de gado de corte e vai ser uma entrevista com certeza que vai te levar muita informação de qualidade. Mas, Aidan, eu quero aproveitar o espaço e mostrar também alguns dos lotes que nós teremos na próxima quarta-feira. Nosso diretor de imagens ali, o Felipe, pode colocar o J1 para mim, Felipe? Vamos lá. Vamos mostrar um pouquinho para o amigo de casa, o pessoal que está nos acompanhando nesse momento. Olha o J1. Lembrando, Zaidan, que nós temos 100% praticamente do nosso leilão, gado de criadores. Esse gado é de um amigo nosso lá de Nova Monte Verde, o Guido Guzzi, o Gabriel Guzzi, a Ellen Guzzi, uma família extraordinária, criada e recriada na Fazenda Sonho Meu do nosso companheiro Guido Guzzi. Quero lembrar os amigos o seguinte: tem 240 garrotes lá, esse lote com 358 quilos. Lembrando que boa parte dela, 60%, 70%, são filhos de Remanso USP e do Ganges da Colonial no trabalho de inseminação lá da Fazenda Sonho Meu, lá da doutora Ellen, do doutor Gabriel, ok? Então assim, são 240 animais lá dessa mesma bitola, nessa mesma pegada. Então os amigos de casa realmente fiquem atentos a essas oportunidades. Pode mostrar o lote da sequência então para mim, Felipe, o J2?
A garrotada um pouco mais leve, né, com 310 quilos, mas na mesma localização, é o mesmo trabalho. Como eu disse aqui, boa parte deles filhos de Remanso USP, filhos de Ganges da Colonial, eles fazem um trabalho de inseminação primoroso, são selecionadores de Nelore também. Garrotada, olha a mansidão dessa garrotada, a tranquilidade que ela vai passando no corredor. Então esse é gado de criador de uma marca só que você não encontra todo dia. E para encerrar, vamos mostrar o G06. Vamos mostrar o G06, uma garrotada crioula também, aqui próxima a Tabaporã. Olha só, essa garrotada crioula do nosso companheiro Leonardo do Gás, uma garrotada de 15, 16 meses de idade, muito bem recriada, com 345 quilos. Nós temos oferta também de bois zerados, hoje filmou uma boiada de 14 arrobas e meia, um boiadão ali próximo à Alta Floresta, 110 bois, como a gente costuma dizer aqui, Zaidan, de rachar taboca, uma boiada pesada. Nós falamos aqui antes, estamos filmando as novilhas lá em Cotriguaçu, 500 novilhas Nelore. Temos ainda meio sangue Senepal filmados próximo à Alta Floresta. Então, grandes oportunidades aí. E é isso aí, Zaidan. Um pouquinho do que nós teremos aí. Queria que o amigo de casa já vai anotando na sua agenda aí. Nós estaremos juntos no próxima quarta-feira, 21 de fevereiro, a partir das 20h30, horário de Brasília. Iniciaremos com a entrevista e logo depois da entrevista, então, a batida do martelo. Obrigado, Zaidan, pelo espaço. Obrigado a você, um grande abraço, Arnaldo Campos, bom trabalho para vocês aí, sucesso na quarta-feira. O preço do bezerro subiu neste início de 2018. A informação é do CPEA, Centro Avançado em Economia Aplicada da Exalc, Universidade de São Paulo. Segundo os pesquisadores, as recentes altas estão atreladas à maior demanda por animais de reposição em janeiro. Os preços do bezerro Nelore de 8 a 12 meses estão firmes ou em ritmo de recuperação na maior parte dos 11 estados acompanhados pelo centro. Essas recentes altas podem estar atreladas à maior demanda atual por reposição, ocasionada pela recuperação dos preços da arroba do boi gordo no encerramento de 2017 e pela melhora nas pastagens em muitas regiões produtoras. O CPEA também trouxe informações sobre a comparação do preço médio do animal de reposição em 2017, como a do ano anterior. O estudo verifica queda em todos os 11 estados acompanhados pelo CPEA. São eles: São Paulo, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Sul, Goiás, Rondônia, Pará, Tocantins e Bahia. Esses recuos, segundo o CPEA, podem estar atrelados especialmente à maior oferta de animais para reposição no correr do ano passado. O estudo considera a turbulência de mercado em 2017, ano da Operação Carne Fraca e da delação da JBS. A arroba caiu no ano passado, principalmente no primeiro semestre. Para o CPEA, esse contexto pode ter desanimado produtores de recria que deixaram de fazer a reposição. Estou aqui com o João Pedro para falar um pouco desse assunto. João, você é um criador, né? Você cria bezerro. Pequeno. Não, mas é um criador. Como é que você está sentindo o mercado aí? Olha, difícil os patamares de preço, que para quem vendeu bezerro a 1.400, a questão de 2 anos atrás, o ano passado foi um desastre. Porque toda essa bagunça que foi feita, carne fraca, delação, pegou no pico de comercialização de bezerro, que é o trimestre que vai de março, abril, maio e avançando um pouco para junho. Ou seja, na hora que o criador tinha o animal pronto para vender, deu esse monte de problemas no ano passado. E com isso, o que aconteceu? Você derrubou o preço do bezerro. O bezerro veio para menos de R$1.000 aqui no Mato Grosso. As fêmeas tinham um preço bastante reduzido, né? E tudo caiu. A fêmea é 600, 550, ou seja, criou um desestímulo muito grande. O criador é o elo mais fraco da cadeia. Se você pega o invernista, tal, o pessoal tem tecnologia, tem mais capital, tal. O criador não, são milhões de criadores de gado no Brasil e que você é um elo fraco. Então ele precisa do dinheiro que ele fatura, especialmente com o bezerro, porque a bezerra, normalmente ele retém a bezerra para repor e descartar as vacas
vacas que estão vazias ou que estão gordas, etc. Então, atrapalhou muito o mercado. Então, o primeiro semestre do ano passado foi um desastre. O boi São Paulo bateu a 125. 17, 18 de março não tinha preço do boi no Brasil. Agora está chegando a 150. 150 e vai passar de 150. O mercado, nós vemos há quanto tempo conversando isso, não tinha lógica fazer prognóstico de que o mercado ia cair. Por quê? Porque a oferta ela está adaptada à demanda. Você não tem escala de 15 dias, não tem pressão de oferta. Você vai entregando, você vê a média, 4, 5, 6 dias de escala. Não tem isso aí. Hoje saiu as exportações do primeiros 10 dias úteis de fevereiro. 5 mil... Vamos mostrar já, Maurício, assim que tiver ok, vamos mostrar o desempenho dos produtos do agronegócio nas exportações. Então vamos ver, pode colocar, já que você está tocando nesse assunto, João. Aí você tem as exportações de soja, tiveram no acumulado da semana quase 1.140.000 toneladas. A média diária, 114 mil toneladas. Se nós fizermos uma comparação com janeiro, mais de 60%. Em comparação a fevereiro do ano passado, a média diária teve queda de 41%. Milho, 914 mil toneladas, com média diária de 91 mil toneladas. Na comparação com janeiro, a média diária caiu 33%, mas se compararmos com a média diária de um ano atrás, alta de mais de 230%. Carne suína, 18.700 toneladas, com média diária de quase 2.000 toneladas. Queda de 9% na comparação com janeiro, média diária, e queda maior de 23% na comparação com a média diária de fevereiro do ano passado. Frango, 162 mil toneladas, com 16 mil por dia, alta de 16% frente ao mês anterior e queda de 3% frente a um ano atrás. Carne bovina, muito bem, né, João? Continua muito bem. Obrigado. Eu acho que, e aí, com toda a situação que está a carne bovina, nós não conseguimos reabrir o mercado americano, você está com problema com a Rússia está criando dificuldades, mas em compensação... A China mantém o apetite. É a grande esperança nossa. E aí, eles vêm agora para março, já tem 11... Reabilitar, 11 habilitar, né, mais plantas. Tem 11 já pré-habilitados. Eu tenho quase certeza que desses 11, a maior parte deles serão habilitados para exportar. Então, a hora que nós tiver 15 mais 11, nós estamos falando em 26 frigoríficos. Com certeza, a China passa, se não for o primeiro em quantidade, vai ser muito próximo o primeiro em faturamento. Bom, fundamento muito bom para a gente acreditar que o preço do boi deva melhorar nas próximas semanas. E o consumo interno, Zé. Consumo interno está reagindo. Esse carnaval faltou carne para churrasco. Na grande parte do Brasil, você comenta que não havia uma oferta. Teve locais que faltou aqui em Campo Grande, foi um caso. Teve locais que não tinha carne para churrasco, tinha carne para outras coisas, mas para churrasco estava faltando. Então, isso é um bom sinal. A economia vai dar 1,07, agora no início do mês deve sair o PIB de 2017, mais que 1%. Infelizmente, a reforma no Brasil agora pararam de vez em função dessa polêmica no Rio de Janeiro. Se saísse a reforma da Previdência, nós podíamos contar com 3,2, 3,3 esse ano. Não saindo, sei lá, 2,7, 2,8. Carros, de 24% aumento de carros em janeiro em relação às vendas de janeiro em relação a janeiro de 2017. Ou seja, a economia como um todo está andando. A economia andando, tem renda, ele vai comer mais carne, não tenha dúvida nenhuma. João, para a gente completar esse comentário seu, vamos dar uma olhada na relação de troca de boi gordo por boi magro agora, com preços da última sexta-feira. São estados do Sudeste, o boi cotado, boi comum da Scott Consultoria, R$ 146. Boi magro, 1.950. A relação de troca ficou em um boi gordo para 1,3 boi magro. Vamos ver outro estado do Sudeste? Só um detalhe, Zadã. Diga. Ainda tem diferença de preço para boiada boa. Hoje o mercado paga um preço melhor. Esse é um boi comum que a gente sempre dá aqui. Mas hoje essa boiada que vai ser confinada e tal, que está em semi-confinamento, está pegando uma diferença de preço significativa. Tá, a gente vai dar mais para frente no programa. Em Minas Gerais, a relação ficou em 1,4, um boi para 1,4 boi magro, melhor do que em São Paulo. Vamos ver outro estado agora, Rio de Janeiro.
a relação de um boi para um boi magro ficou igual a de Minas Gerais, 1,4. Daqui a pouco, essa mesma relação para os estados do Centro-Oeste. E você vê, o mercado tá andando, que o próprio grupo JBS, que era irredutível em querer comprar só com 30 dias, parece que hoje circula notícia no mercado que eles estão dispostos a trabalhar com comprar à vista também. Ou seja, isso mostra que há força do mercado. O mercado soube segurar, está sabendo. E maturidade dos nossos companheiros aí, que ninguém se apavora, ninguém vai com conversa fria. Na hora de vender o gado, ele para e pensa, e ele tem que reputar um preço que pelo menos remunere ele. Não pode vender abaixo do custo. Obrigado, João. Agora para São Paulo com a Sara Kirchhoff, as primeiras informações de mercado da Bolsa. Boa noite, Sara. Boa noite, Zaidan. Boa noite a todos. Nessa segunda-feira, primeiro dia da semana, é feriado pelo Dia do Presidente nos Estados Unidos e isso fez com que a segunda-feira fosse de lentidão em todo o mercado. Mas o dólar acompanhou a movimentação da moeda norte-americana também frente a outras moedas e com isso teve alta hoje frente ao real. A alta do dólar comercial nesta segunda-feira, primeiro dia da semana, é de 0,43%, quase 0,5% de alta para a moeda norte-americana, que é cotada em R$ 3,23 mais 60. Só que essa alta do dólar, ela vem depois de uma queda no acumulado da última semana, que chega próxima dos 2,5%. É a maior queda no acumulado da semana desde julho do ano passado. O que também teve lentidão hoje nas negociações foi o mercado do milho. Os compradores, eles ainda seguem, os vendedores, os produtores ainda seguem retraídos por causa dos preços e seguem preferindo comercializar a soja. Já os compradores, por sua vez, de acordo com os pesquisadores do CPEA, eles pressionam os valores do cereal fundamentados no progresso da colheita do milho verão, na atual elevada disponibilidade e também nas incertezas quanto à segunda safra deste ano. Mas aqui em São Paulo a colheita tem avançado, só que o volume para negociação ainda é restrito e isso faz com que os preços se sustentem, como a gente está vendo aqui na tela. Os preços do milho vêm subindo pelo menos desde o dia 14 de fevereiro, quando a saca custava R$ 33,53. No levantamento de hoje, no levantamento do CPEA, o preço do milho passou de R$ 34,02 da última sexta-feira para R$ 34,22. Com isso, no acumulado do mês de fevereiro, o produto tem uma alta de quase 4,5% no mercado físico brasileiro. Milho, portanto, em alta no indicador CPEA para o mercado físico. No mercado futuro, o milho também tem alta nesta segunda-feira. Os principais contratos sobem acima de 1% na sessão eletrônica. Os contratos com entrega em março têm uma valorização acima de 1,5% na sessão de hoje, 1,64%. E com essa alta importante, a saca que aparecia por R$ 34,15 no ajuste anterior, hoje sobe para R$ 34,71 no ajuste atual, subindo ainda mais 9 centavos nos últimos negócios. Esse foi o contrato mais negociado para o mercado do milho hoje aqui na B3 Brasil Bolsa Balcão. Os contratos com entrega em maio têm valorização de 1,88%. Com isso, o valor da saca, que na última sessão aparecia por R$ 33,57, hoje vai para R$ 34,20 no ajuste atual, subindo mais 5 centavos nos últimos negócios. Os contratos com entrega em julho têm alta de 1,37% e passam dos R$ 32,90 para R$ 33,35 no ajuste atual. E os contratos com entrega em setembro sobem 0,81% na sessão desta segunda-feira, passando de R$ 32,24 para R$ 32,50 a saca no ajuste atual. Permanecendo ainda nesse mesmo valor nos últimos negócios, o contrato com entrega em setembro. E daqui a pouquinho eu volto com mais informações de mercado aqui direto da Bolsa de Valores de São Paulo. Zaidan, é com você. Até já, agora o preço do milho no Brasil.
A Associação dos Criadores de Nelore do Brasil deu posse hoje pela manhã em São Paulo a nova diretoria, que será comandada até 2020 pelo pecuarista, médico, mineiro radicado no Espírito Santo, Nabi Amin. Daqui a pouco, depois do intervalo comercial, vamos mostrar um pouco dessa festa hoje pela manhã. A Associação dos Criadores de Nelore do Brasil impulsou hoje pela manhã em São Paulo a nova diretoria. O mineiro, pecuarista, médico radicado no Espírito Santo, o Nabi Amin, foi a presidente da Associação dos Criadores de Nelore do Espírito Santo, vai comandar a entidade até 2020. Vamos dar uma olhada nessa posse, hoje pela manhã, na capital paulista. O presidente Nabi revelou que a nova gestão não mudará o que já está sendo feito em prol da raça, mas que vão aprimorar todos os diretores, apoiar e fortalecer medidas que trazem representatividade e a relevância que a raça Nelore merece na pecuária nacional. O melhoramento genético e a seleção do Nelore estão na lista de prioridades. O foco, segundo o Nabi, é valorizar o gado de produção. As características econômicas terão maior peso do que as raciais no processo de avaliação. A nova diretoria, com diretores de diferentes perfis de atuação na atividade, pretende estar sempre em contato com os criadores de todo o país, ouvindo críticas e colhendo sugestões que direcionem o trabalho da entidade, a fim de que ela atenda às expectativas dos associados e, principalmente, promova a raça. Logo após a solenidade de posse, que começou às 10 da manhã, o presidente empossado falou sobre as primeiras ações da nova diretoria. Nós vamos ouvir também as falas do presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Espírito Santo, o Júlio Rocha, e o secretário de Agricultura capixaba, Otaciano Neto. Vamos conferir. Presidente, qual é a maior tarefa para a CNB a partir de agora? A mais importante, e será iniciada imediatamente, é promover uma maior integração, união e harmonia com toda a diretoria, conselho deliberativo, consultivo, fiscal. Depois disso, nós partiremos para as nossas ações, que são muitas. Ações em torno de pesquisas, junto às academias, junto com as instituições de pesquisa, como Embrapa, universidades, e vamos fazer um trabalho conjunto com técnicos, professores, estudantes de ciências agrárias, e vamos nos aproximar mais dos neloristas, dos pecuaristas, todos aqueles, inclusive aqueles que moram em lugares longínquos e são desconhecidos, mas são eles que produzem a carne, produzem o alimento que será levado à mesa de cada brasileiro. Nós motivaremos todos os diretores, todos com definições de que área que atuarão. É que nós poderemos constituir uma associação ativa, harmônica e em prol do bem. Doutor Júlio, para a pecuária brasileira, 2018 será mesmo um ano melhor? Com certeza. O otimismo, a perseverança, a aplicação de tecnologia de todos os produtores tem dado seguidas mostras de avanço, e 2018, com essa recuperação da economia, não será diferente. Será mais pujante. A conquista do mercado externo está em franca marcha positiva e a gente espera que por dias melhores. Olhando 2018 e perspectiva para além de 2018, a pecuária brasileira está no caminho certo? Está no caminho certo. Estamos fazendo todos os tratamentos com a ajuda da Embrapa, das pesquisas, o link de todos os órgãos protagonistas do segmento.
sejam de cooperativas, sejam de associações, sejam do próprio sistema sindical, patronal, rural, orquestrado pela CNA, as federações e os sindicatos. Está todo mundo se juntando para combater os problemas comuns, inclusive com outros segmentos como a indústria e o comércio. Ano passado nós tivemos um ano muito ruim, muito em função da carne fraca, e que o mercado aproveitou essa operação, que foi pontual e acabou tendo os ajustes no ano passado, que foram ruins para o produtor, mas superada essa fase, eu tenho certeza que esse ano vai ser um ano muito bom, os próximos anos animadores, então eu estou extremamente otimista com o futuro e o presente da pecuária brasileira. Pois é, muito concorrida a posse hoje pela manhã do Nabi Amin, muitos criadores de estados diferentes, quem sabe começando uma era nova e importante para a associação da maior raça criada no Brasil. Você viu depois os depoimentos de gente do Espírito Santo, presidente da federação, o Dr. Júlio, e o Otaciano Neto, secretário estadual de Agricultura do Espírito Santo, prestigiando a posse, o que mostra a força que o novo presidente, o Nabi Amin, tem neste início já de gestão. Eles fizeram a primeira reunião agora à tarde e já se preparam para a Expo Inel Minas Gerais, que vai acontecer nos próximos dias no Parque Fernando Costa. Muita força ele tem, o apoio de muita gente também. Ou seja, a nova diretoria tem tudo para realizar um excelente trabalho, aliás, trabalho que a raça merece para o seu desenvolvimento em todo o país. Vamos trazer um fato curioso, vou mandar um abraço para o Luciano, nosso grande correspondente no Espírito Santo e também na região de Governador Valadares, Minas Gerais, o Luciano Viana, que é leiloeiro, me mandou um vídeo que circula nas redes sociais, um fato curioso, um fenômeno ocorrido nas minhas Minas Gerais. Uma novilha girolando pariu 5 bezerros de uma só vez. O fenômeno ocorreu na fazenda Pavana, no município de Perdizes, fica na região de Uberaba, no Triângulo Mineiro. Do total, são 3 fêmeas e 2 machos. Em vídeo divulgado em rede social, que você está vendo agora, o responsável pela fazenda conta que 2 crias morreram, você pode ver nas imagens, logo após o parto. Ele relatou que os bezerros são resultado de fecundação in vitro, a FIV. Ele disse acreditar que o que aconteceu foi o seguinte: a novilha recebeu o protocolo da fecundação in vitro para transferência de embrião e que no dia do cio, um touro Nelore deve ter pulado a cerca e cobriu a matriz. Esse fato, no entanto, não foi presenciado pelos tratadores da fazenda. Ainda de acordo com o relatório do responsável, os embriões foram transferidos como manda o protocolo. Posteriormente, foi feito o diagnóstico de 30 dias, com a confirmação aos 70 dias, o diagnóstico de prenhez. Foi identificado apenas um embrião, mas ele mal sabia, continua no seu relatório, que havia mais 4 embriões implantados. Técnicos ouvidos pelo Pecuária BR afirmaram que nos processos de inseminação há chances de 1 a 2% de partos gemelares, possibilitando o nascimento de até 3 bezerros na gestação. Mas 5 filhos é um fenômeno. No caso de Perdizes, as crias que sobreviveram são da raça Girolando. Vou chamar a Juliana Rezende, que agora traz a previsão do tempo para o centro-norte do país. A dificuldade no manejo dos animais no campo na região norte ainda deve persistir ao longo das próximas semanas. Isso porque o solo já segue com excesso de umidade. Aqui nessas áreas em rosa, os índices variam de 90%, alcançando até 100% em algumas áreas do sul do estado do Pará.
Então, agora, ao longo dos próximos dias, ainda teremos previsão de chuvas com forte intensidade na região norte. O volume de água é bastante elevado. Aqui no norte do Pará, pode chover até 100 milímetros em apenas 5 dias. Então, são pancadas de forte intensidade que persistem de maneira mais frequentes e, aí, por conta disso, seguem mantendo o solo com excesso de umidade. No decorrer da segunda semana, essa chuva já perde um pouco mais de força. Mesmo assim, é o estado do Pará que ainda recebe as pancadas mais significativas de chuva. O volume de água pode passar de 30 milímetros em 5 dias. Já durante o terceiro e último período, até pelo menos o dia 6 de março, as instabilidades começam a perder intensidade na maior parte da metade norte do Brasil e aí as chuvas não devem mais ser tão volumosas nas áreas de pastagens da metade norte do Brasil. Mas ao longo dos próximos dias, como ainda tem previsão de chuvas com forte intensidade já nessas áreas com excesso de umidade no solo, o cenário ainda pode ser de dificuldade no manejo dos animais no campo. Começou ontem em Dubai a GoFood, considerada a maior feira de alimentos e bebidas dos Emirados Árabes Unidos. A feira segue até quinta-feira. 16 agroindústrias exportadoras do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo e Goiás estão presentes. O objetivo é reforçar as vendas de proteína animal para os países do Oriente Médio. A coordenação é da Associação Brasileira de Proteína Animal, em parceria com a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, a Apex Brasil. Os brasileiros ocupam uma área superior a 150 metros quadrados, segundo a associação. Uma área gastronômica foi especialmente preparada para os clientes e potenciais importadores dos produtos brasileiros, onde são servidos pratos típicos do Brasil e também do Oriente Médio, como o tradicional shawarma, além de omeletes, porque a indústria de ovos também está presente lá. Entre as empresas presentes estão a Agro Daniele, Avenorte, Aurora, Belo Alimentos e Copacol. A marca Brazilian Pork também participa com destaque do evento. De acordo com a associação, no ano passado, os países do Oriente Médio importaram quase 1,5 milhão de toneladas de carne de frango, gerando uma receita de 2 bilhões e 400 milhões de dólares. Somente os Emirados Árabes Unidos, que são a sede da GoFood, importaram 300.400 toneladas, com receita de 517 milhões de dólares para o Brasil. Eles são o nosso 6º maior importador de carne de frango. Vamos voltar a São Paulo com a Sara, já que estamos falando de aves e suínos. Agora, as informações desse mercado abrindo a semana, Sara. Vamos lá então, Zaidan. O preço do frango no indicador CPEA continua o mesmo. O preço do frango está aí sem variação já em alguns levantamentos, pelo menos desde o dia 9 de fevereiro. O preço do quilo do frango congelado aparece por R$ 3,47 no atacado de São Paulo, de acordo com o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada. Preços estáveis para o mercado do frango nesses últimos dias e em alta no acumulado do mês de fevereiro, uma alta acima dos 2%. Já o preço do suíno, mais uma vez, teve queda hoje, passando para R$ 3,11 o preço do suíno vivo, o quilo do suíno vivo, no estado de Santa Catarina. No acumulado do mês, o produto tem uma queda de quase 6,5%. Preço do frango, portanto, dentro da estabilidade mais uma vez, preço do suíno em queda de acordo com o indicador CPEA para o estado de Santa Catarina. Daqui a pouquinho eu volto com informações de bezerro e boi e você fica agora com as cotações atualizadas de suíno e frango em todo o país. A margem do varejo com a venda de carne bovina caiu nos últimos dias, mas no acumulado do ano ela está em alta. Você vai conferir essas informações daqui a pouco, depois do intervalo comercial, e ainda os preços do bezerro e do boi gordo abrindo a semana. Até já.
7h13 no horário de Brasília. Hoje, dando uma olhada nos sites das empresas do setor e entidades também, chamou a atenção que a ABEC, a Associação Brasileira da Indústria Exportadora de Carne Bovina, mantém em seu site alerta para o risco de o setor de carnes se tornar inviável caso seja mesmo feita uma cobrança retroativa da dívida do Fundo Rural. Está lá no site com um alerta bem grande. No site, a ABEC também chama a atenção para a produção de alimentos no país, que poderá ser afetada com a cobrança do retroativo a 2011, quando a cobrança foi considerada inconstitucional. No ano passado, todo mundo se lembra, o Supremo voltou a dar como legal o pagamento da contribuição. Na nota que está no site da entidade, ela lembra que o prazo para adesão ao parcelamento das dívidas dos produtores rurais com o Fundo Rural termina agora, dia 28. A norma, segundo a ABEC, não trouxe descontos suficientes nos juros e nas multas pelo não recolhimento do tributo nos últimos 5 anos. A associação lembra que durante esse período, em que prevaleceu o direito do produtor rural e ficou suspensa a cobrança do Fundo Rural, as empresas não descontaram nem retiveram contribuições. O resultado foi um alimento mais barato na mesa do consumidor. Para a ABEC, a cobrança retroativa é inviável do ponto de vista econômico. Com margens pequenas, a tributação do período em que o setor ficou desobrigado do recolhimento levará muitas empresas do setor a fechar as suas portas. A margem do varejo de carne bovina caiu nos últimos dias, mas no acumulado de 2018 ela ainda está em alta. Vamos às informações. Segundo o levantamento da agência a Scott Consultoria, na semana passada, os preços da carne bovina no mercado varejista foram os seguintes: alta de 0,3% em São Paulo, queda de 0,5% no Paraná e estabilidade em Minas Gerais e no Rio de Janeiro. De acordo com a Scott Consultoria, a margem dos açougues e supermercados paulistas ficou em 67,5%. O equivalente a 2 pontos percentuais a menos que a margem de um ano atrás. Mas desde o começo de 2018 até a semana anterior, este indicador não havia parado de subir e acumula no ano crescimento de 4 pontos percentuais. Ainda de acordo com a agência, a alta ocorrida no preço da carne bovina no atacado na última semana não foi repassada pelo varejo. A explicação dos consultores é a de que talvez isso aconteça porque parte dos varejistas ainda não voltou a abastecer seus estoques. E eu volto aqui com o João para comentar essa parte do mercado. João. Olha, o setor, você tem 3 pontas no setor de carne. Você tem o produtor, você tem a indústria e você tem o distribuidor, o varejista. Nos últimos tempos, o produtor perdeu. Veio de 155 arroba, vamos pegar o indicador CPE, veio para 126 em julho do ano passado. E aí as carnes não desceram com esse mesmo ritmo, ou seja, os dois setores, tanto a indústria como o varejista, mantiveram suas margens. No passado, você tinha épocas que o frigorífico trabalhava no 0 a 0 na carne. Ganhava no couro, ganhava nos miúdos, no sebo. Agora não, né? Ganha na carne, ganha no couro, ganha no miúdo e ganha no sebo. Ou seja, a margem dos frigoríficos se manteve. A crise, quem ardeu a crise foi só o produtor. O resto da cadeia não sofreu, não. A margem ela é fundamental para todos os elos da cadeia. O que não pode acontecer é que o principal, no caso, falando nós aqui pelo canal do Boi, o produtor que dá a matéria-prima fique no vermelho. Se você olhar algumas cooperativas do Paraná que fizeram trabalhos de organizar o produtor, lógico, produzir um animal de qualidade, e elas contrataram frigoríficos para abater e elas venderam a carne para o varejista, elas trabalharam com... Houve momentos daquela cooperativa de Cascavel que trabalhou com 17, 18 reais a mais por arroba, comparado com o preço médio da região do Paraná.
Então, você vê o espaço que tem. O problema todo é que o pecuarista não quer entrar, ele fala que não é o foco dele, depois que o boi sai da porteira dele, ele quer trabalhar até a porteira. Mas em algum momento, esse modelo das cooperativas mereceria um estudo mais aprofundado por parte dos produtores. Fala cooperativo por causa de algumas isenção de impostos que existem. Podia ser associações, etc., de eles organizar o abate. Hoje há capacidade ociosa nos frigoríficos, Você tem frigorífico que abate aqui no nosso estado, tem frigorífico que abate para 3, 4, 5 distribuidores de carne. E por que não o pecuarista fazer esse papel? Ele pegar o boi dele, capricha no boi, tem que ter ao longo de todo o ano, tem que ter boi pronto, não pode ser, eu só tenho boi para maio, para junho. Não, esquece. De janeiro a dezembro tem que ter animal. Os associados têm que ter um espírito de corpo, de se dividir entre eles, para atender permanentemente, procurar fazer uma operação terceirizada de abate. Normalmente o couro e o miúdo cobrem todos os custos de abate, sobra alguma coisa, e ele comercializar a carne. Em vez de ele vender o boi, vai vender traseiro, vai vender dianteiro, vai vender meia carcaça, e com certeza parte dessa margem que hoje fica para a indústria e fica para o frigorífico, poderia ir para o pecuarista. João, já falamos aqui do mercado de reposição, vamos dar uma olhada agora na relação de troca de boi gordo por bezerro no centro-oeste do país. Lembramos que a fonte dessas informações é a Scott Consultoria, que apura os preços para um boi gordo comum, que na última sexta-feira ficou cotado a R$ 133,00 por arroba no estado de Goiás. Boi magro, 1.800, a relação ficou muito baixa. Para um boi gordo, foi possível comprar 1,2 boi magro na última sexta-feira em Goiás. Vamos ver outro estado, Mato Grosso, também a mesma relação, já um pouco melhor, 1,3, boi 131, boi magro 1.710. Vamos ver agora Mato Grosso do Sul, preços de uma boiada comum no estado, R$ 131,00, o boi magro, 1.740, a mesma relação de troca, um boi gordo para 1,3 boi magro, a mesma relação de Mato Grosso e um pouquinho, ligeiramente acima da relação de Goiás, que ficou 1 para 1,2. Aumentou muito o gap entre o preço em São Paulo e o preço no Centro-Oeste. Não há justificativa técnica que você possa argumentar que a diferença do boi em São Paulo de 148 que está hoje e nós aqui 131, é R$17 por arroba, é muita coisa. A tendência é que essa diferença deva diminuir ao longo dos próximos dias, ou seja, mesmo que São Paulo não suba, a tendência é que tanto Goiás como Mato Grosso do Sul haja uma pequena correção, porque esse boi aqui nosso já faz mais de 90 dias que está estagnado no 131, 132 à vista. Bom, vamos lembrar que para uma boiada de bom acabamento de carcaça, a cotação está um pouco melhor. Quer dizer, esse é o preço de uma boiada comum, mas tem muita gente conseguindo vender o seu boi a um preço melhor, João. Tem isso, com certeza. Nós comentamos um dia desses aqui que Mato Grosso chegou um momento que o preço em Mato Grosso se aproximou muito do preço de São Paulo. A diferença era R$3, R$4 apenas por arroba. Não sei se por questão de risco de crédito, rating, avaliação lá, alguma coisa aconteceu. Agora, R$17 hoje é muito grande a diferença, isso representa quase 15%, não tem lógica para fazer isso. Não tem. Nós vamos saber o preço de hoje, abrindo a semana com a Sara. A Sara está na Bolsa em São Paulo e vai dar o preço do bezerro e do boi gordo também. Já estamos com a Sara na Bolsa? Então vamos para lá, já a gente volta com o João Pedro aqui. Sara. Zaidan, eu vou começar com o preço do bezerro no indicador CPEA para o mercado físico, que não tem nenhuma alteração nesta segunda-feira aqui no Brasil. De acordo com o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, o preço do bezerro permanece por R$ 1.176,06 por cabeça aí no estado de Mato Grosso do Sul. Preços estáveis nessa segunda-feira, primeiro dia da semana, e em alta acima de 2,5% no acumulado do mês de fevereiro, isso para o bezerro. A arroba do boi
boi gordo no indicador CPEA teve queda hoje no estado de São Paulo. De acordo com Safras e Mercado, a arroba do boi gordo teve alta em algumas regiões do país, mas aqui no estado de São Paulo, conforme o CPEA, a arroba tem queda nesta segunda-feira e passa dos R$ 144,25 para R$ 143,90. É uma queda de 0,24% no dia e no acumulado do mês a queda é de quase 1,5% para a arroba do boi gordo no estado de São Paulo, de acordo com o CPEA, que faz o levantamento para o mercado físico. No mercado futuro, a arroba do boi gordo teve alta hoje nos principais contratos mais próximos. A gente acompanha aqui na tela, primeiramente, os contratos com entrega em fevereiro, que tem alta de 0,10% na sessão desta segunda-feira aqui na Bolsa de Valores de São Paulo, subindo 15 centavos em relação ao ajuste anterior. R$ 145,50 é o valor da arroba no ajuste atual para o mês de fevereiro. Nos últimos negócios, a arroba para este mesmo contrato cai 20 centavos. Os contratos com entrega em março têm valorização acima de 0,5%. E com isso, passam de R$ 144,90 a arroba para R$ 145,65 no ajuste atual, caindo 15 centavos nos últimos negócios. Os contratos com entrega em abril avançam 0,31%, passando dos anteriores R$ 144,20 para R$ 144,65 no ajuste atual, subindo mais 30 centavos nos últimos negócios. E os contratos com entrega em outubro, mês referência para o mercado do boi gordo, tem alta de 0,23%. Com isso, o valor da arroba que aparecia em R$ 151,50 no ajuste anterior, agora vai para R$ 151,85, caindo um pouco nos últimos negócios. Esse é o fechamento, portanto, do bezerro e do boi gordo para esta segunda-feira, primeiro dia da semana. A ideia é com você. Valeu, obrigado, Sara. João. Mercado, o indicador CPEA, R$ 143,90 por arroba. Mercado futuro, 145, um pouquinho acima do mercado físico hoje, o indicador CPEA. Mas tem negócios em São Paulo perto de R$ 150 à vista. Está meio descasado. O argumento é que você hoje tem pouca boiada pronta para ser comprada. Então, os frigoríficos estão disputando o mercado. E o fato, por exemplo, hoje saiu no mercado a informação que o próprio JBS, que até então era relutante só em comprar em 30 dias, já há informações que, pelo menos, se está sendo estudado, voltar a comprar à vista. Isso é um bom sinal que estão precisando de boiada. Da matéria-prima. E esse frigorífico que exportam, à medida que aumentar as exportações, a previsão é que esse mês pode passar de 100 mil toneladas de exportação de carne bovina. E você tem uma expectativa nos próximos 2 meses, março e abril, de haver um aumento para a China, um aumento para os países, vão ter que ser prevenidos de carne de boi. É um mês de menos dias úteis, né? 18 dias hoje. Muito pouco. Feriado, o dia do mês tem 28 dias. 100 mil toneladas. Mesmo assim, 100 mil toneladas. Então, o mercado está andando, né? E você vê a demanda também. O carnaval foi um bom termômetro, ou seja, demanda existe no mercado interno brasileiro. Obrigado, João. Até amanhã. Bom trabalho. Até amanhã. Vamos ver o que pensa sobre o mercado desta segunda-feira a Scott Consultoria, Isabela Camargo. Olá a todos. O mercado do boi gordo foi marcado por marasmo nesta segunda-feira, 19 de fevereiro de 2018. Esse cenário é comum para esse dia da semana, quando tanto os frigoríficos como os pecuaristas aguardam uma colocação melhor em relação ao mercado. Os frigoríficos estão com escalas de abate curtas e apresentam dificuldade em comprar animais quando oferecem preços abaixo da referência. Por outro lado, as ofertas de compra acima dessas referências também são limitadas, já que a segunda quinzena do mês é marcada por uma diminuição em relação à demanda. Então, os frigoríficos tentam ajustar os seus estoques em relação à carne. Em São Paulo, a arroba do bovino terminado ficou cotado em R$ 146,00 à vista, livre de fundo rural, alta de 0,7% desde o início do mês. Já no mercado atacadista de carne bovina com osso, o boi casado de animais castrados ficou cotado em R$ 9,79 o quilo. Bom, por hoje é só. Eu sou Isabela Camargo, zootecnista e consultora de mercado da Scott Consultoria. Um abraço a todos e até a próxima.
Valeu, obrigado, Isabela. Agora a cotação apurada pela Rural Business para uma boiada comum, preços à vista. Vamos começar pelo sul do país. Aí estão os preços das praças, as 3 praças do sul. Preço à vista, livre de fundo rural, preços de uma boiada comum. Vamos para a região norte agora também, mesmo critério de apuração. Você tem as praças com os valores desta segunda-feira, preço à vista, livre de fundo rural. Nordeste agora. Região Nordeste, em Alagoas, o arroba já passou dos 150. Também boiada comum, significa que quem tiver uma boiada de bom acabamento pode estar vendendo até mais do que R$ 153 arroba. Vamos ver o Centro-Oeste agora. As praças de Goiás e Mato Grosso do Sul, praticamente iguais as cotações, exceto a praça de Três Lagoas, que fica no leste do estado. Agora as praças de Mato Grosso, com exceção do norte, as cotações iguais para uma boiada comum, livre de fundo rural, preço à vista. E a região sudeste agora, a Isabela já havia dado o preço de São Paulo, R$ 146, livre de fundo rural. E as demais praças da região sudeste do país. Vamos ver agora os preços de uma boiada de bom acabamento de carcaça, com boa logística, ou seja, gente que consegue vender a um preço melhor por causa da qualidade do rebanho. Esses números são apurados pela Rural Business. Vamos começar pelo sul também. Preço à vista com livre negociação do fundo rural entre o comprador e o vendedor. As praças do sul, aí estão. Vamos para a região norte agora. Nordeste. Vamos dar uma olhada nos números da região nordeste. Também preço à vista. Pode passar para a gente. Região centro-oeste agora. E, finalmente, a região sudeste do país. Aí estão os números de uma boiada de bom acabamento de carcaça apurados hoje pela Rural Business. O Pecuária BR termina aqui. Muito obrigado pela sua audiência. Nós voltaremos amanhã às 6h15 no horário de Brasília, aqui pelo Canal do Boi. Você vai ficar agora com o Renato Lapenta e o Brasil Gourmet. E na sequência, tudo sobre o Boi em Pauta. Nossa atração desta quarta-feira com animais filmados, gado comercial, na região norte do Mato Grosso, mais precisamente em Sinop. Você vai ver tudo isso com o Adriano Edival no programa Na Batida do Martelo. Até amanhã.